Bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Essa introdução tanto quanto forte, né, dramática, é justamente porque nós vamos falar sobre alguns vírus que acometem a saúde humana. Oh, 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 oh. Mas não vamos forçar a barra, né? Vamos falar sobre os vírus aí de uma maneira mais tranquila, mais suave, mais de boa, porque tá todo mundo muito ansioso, muito estressado por causa de toda essa situação provocada por um vírus, né, chamado COVID, né? Coronavirus 19, né, que foi descoberto aí em dezembro de 2019. Mas o que a gente vai fazer, né? A gente vai falar sobre algumas outras infecções que estão na apostila de vocês, inclusive, tá? O coronavírus eu não vou falar muito sobre ele porque a gente já cansou de saber como que ele é transmitido, como que se evita, né? O que ele acomete no ser humano, né? Como se fosse uma síndrome respiratória aguda. Tem gente que tem sintomas, tem gente que tem sintomas muito sérios, que tem que ser internados, tem gente que morre por causa disso, esse é o principal problema, né? E tem gente que tem sintoma zero, algum, né? Geralmente as crianças e as pessoas muito novas não têm sintomas. Bom, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar principalmente aí sobre, vocês viram os desenhos aí, que são esses desenhos, né, que eu mostrei para vocês? Fora o próprio mosquito Aedes aegypti. São desenhos, né, de representações de alguns vírus que atacam os seres humanos, tá? A gente vai falar principalmente aí, se der tempo a gente fala de mais outros, mas a gente vai falar principalmente do HIV, tá? A diferença de HIV e AIDS, que é muito importante também falar. E os vírus que são transmitidos pelo Aedes aegypti, né? Que o Aedes aegypti é um animalzinho que parece que ele faz uma força, ele se esforça grandemente para acabar com a espécie humana, porque ele passa muitas doenças para a gente, né? Inclusive dengue, que Catanduva é recordista mundial brasileira de dengue, né? E ainda tá rolando, viu? No meu bairro ainda tem um monte de gente que tá pegando dengue, tá? Chikungunya e Zika vírus, né? Que foi um problema muito grande aí, foi quando? 2018? Acho que foi 2018. Né, que estava causando microcefalia em recém-nascidos, né? Microcefalia em fetos. Microcefalia em fetos. Então, vamos começar com essa parada. Começando aí, ó, vocês podem ver essa matéria e tudo que eu for falar da página 298 em diante, tá? Página 298, apostila 3 em diante, tá? Que a gente fala de todos esses vírus aí. Começando então pelo HIV, que é o seguinte. Assim como os vírus, né? Todos os vírus e aquela explicação geral que eu dei para vocês aí nas aulas 1, né? O HIV ele vai ter basicamente uma capinha de gordura, né? Capinha de gordura. Dentro dela vai ter um capsídeo que vai envolver o RNA, tá? Lembrando que o DNA e o RNA eles são um pouco diferentes, ó, vou mostrar para vocês. O DNA tem aquele formatinho que a gente está acostumado a ver aí nos lugares, né? Que é bem famoso, que é uma fita dupla em forma de hélice, né? A gente chama de dupla hélice também. Que é esse formato aqui, são duas fitas que estão ligadas aí por meio de bases nitrogenadas, que é basicamente o código, né, que vai dar as características do ser vivo. A diferença do DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, para o ácido ribonucleico, que é o RNA, né, é que o RNA ele tem uma fita só e o DNA tem duas, tá? E o RNA ele chama ácido ribonucleico
Na verdade, né, o DNA se chama ácido desoxirribonucleico porque ele não tem um grupo oxi, já que para fazer essas ligações, esse grupo oxi é perdido das bases nitrogenadas. Por isso que ele tem esse nome no começo, desoxi, tá? Bom, basicamente, não se preocupe quanto a isso, eu só falei justamente para falar que o RNA, ele é, a diferença do DNA para o RNA é que o RNA é uma fitinha só, tá? É uma fitinha só, sozinha, e é o material genético que está presente no vírus da imunodeficiência humana. Não é correto falar vírus HIV, tá? Por quê? Porque o V do HIV já quer dizer vírus, né? Então, HIV significa vírus da imunodeficiência humana. Ah, meu professor, tá ao contrário. Pois é, porque tá em inglês, né? É Human Immunodeficiency Virus. Então, fica ao contrário, né? O adjetivo no inglês fica na frente do substantivo, então é por isso que fica ao contrário a sigla, né? Mas, em português, não está errado você falar VIH, né? Mas, como é um termo mundialmente usado, HIV, a gente usa o termo que é usado, né, universalmente não, né, no planeta, né, mundialmente. Então, basicamente, receptores, né, aqui ó, que são glicoproteínas, que são responsáveis então por reconhecer as células na qual esse vírus vai ser capaz de inocular esse RNA para, entre aspas, aí, hackear essa célula, né? Fazer com que essa célula passe a trabalhar na reprodução do vírus, tá? Então, o vírus ele não vai se reproduzir sozinho, ele vai inserir esse RNA em uma célula de verdade, em algo vivo, né? E vai fazer com que essa célula produza mais vírus, né? Até que essa célula não aguente mais, né? Ela passa a não aguentar mais, e aí, porque tem muitos vírus lá dentro, né? Então ela vai estourar. Ela estoura e esses vírus adquirem o ambiente, a corrente sanguínea e vai em busca de outras células para fazer a mesma coisa, até destruir o máximo de células possível, né? Infelizmente é assim. O problema do HIV é o seguinte, é o tipo de célula que ele ataca. Bom, aqui está só um esqueminha para mostrar realmente o que mais ou menos o HIV faz, né? Que é o seguinte. Lembra daquelas glicoproteínas que eu mostrei para vocês, né? Essas daqui, essas glicoproteínas aqui, que são essas proteínas que ficam em volta, que ficam na superfície do vírus. Então, ela serve justamente para reconhecer a célula que vai permitir que ele se reproduza, né? Geralmente aí é a célula do tipo TCD4. As células TCD4 são linfócitos, tá? O que são linfócitos no nosso corpo? São tipos de glóbulos brancos, ou seja, vou até ficar maiorzão aqui, quer ficar grandão. Então, as células TCD4, maior, bigger. As células TCD4 ou os linfócitos, né, é um tipo de linfócitos. Os linfócitos, eles são responsáveis por reconhecer o que existe de invasor no nosso corpo. O que significa isso? Significa que o que entra, né, de invasor no nosso corpo, como por exemplo um patógeno, né, uma bactéria, um vírus, um fungo, uma partícula, alguma coisa que possa fazer mal para a gente, o linfócito vai reconhecer e vai falar para o nosso sistema imune: presta atenção, tem que matar esse cara aqui, porque ele vai fazer mal pra gente. Entendeu? Tá prestando atenção? Glóbulo branco, que são outros, né? Macrófagos, monócitos, enfim. Presta atenção, você tem que destruir esse sujeito aí, tá? Ele é tipo o comandante, tá? Ele é o comandante que gerencia as tropas, né? Que vão realmente combater o invasor. Se não tem comandante, se não tem comando, o que acontece? O nosso sistema imune, ele não vai reconhecer o que há de invasor e não vai atacar. E não vai impedir que doenças muito sérias acometam o nosso corpo, né? Fazendo com que a gente fique doente. Então, o que vai acontecer?
que o vírus vai fazer? Ele é muito ardiloso. Esse vírus é ardiloso. O que ele vai fazer? Ele vai provocar uma inflamação quando ele entra no corpo, né? Como que ele entra pelo corpo? Ele entra através de fluidos, como por exemplo, leite materno, tá? A mãe pode passar para o bebê pelo leite. Contato sangue com sangue, né? Um corte, né? Que pode entrar em contato com o corte de outra pessoa. Ah, saliva não passa, lágrimas não passa, suor também não passa. Urina também não, fezes, urina também não. Relações sexuais, né? Porque o líquido, né? O sêmen, né? Que é liberado pelo homem, e também aquele líquido uretral, que também é liberado durante a relação sexual, liberado pelo homem, e também o muco vaginal, né? No caso da mulher, também tem esses vírus e por isso que é uma doença sexualmente transmissível, né? Ela é muito a maior parte da transmissão do HIV, com certeza, é pela relação sexual sem preservativo, sem a proteção. Então, o que acontece? Ele entra no corpo por meio de microfissuras, alguma fissurinha aí, às vezes durante a relação sexual, inclusive, e ele vai causar uma inflamação naquela região. Uma microinflamação. O que vai fazer? Vai fazer com que glóbulos brancos cheguem até lá, né? Essa inflamação vai fazer com que glóbulos brancos cheguem até lá e falar: uai, alguma coisa está entrando no nosso corpo aqui, ó. A gente tem que, né? A gente tem que se virar aqui, a gente tem que matar né? O que está invadindo. Só que é de propósito. Sabe por quê? Ele faz isso porque existem algumas células de defesa do nosso corpo que levam os patógenos até os linfonodos, que são regiões que são responsáveis por reconhecer o que tem de invasor do nosso corpo, né? E lá o que vai acontecer? Se é uma região que possui, né, a função de reconhecer o que tem de invasão, o que está invadindo o nosso corpo, nos linfonodos nós temos células de defesa, glóbulos brancos específicos chamados linfócitos. Linfócitos. Linfonodos têm linfócitos. E lá o HIV ele vai entrar nesses linfócitos, como nós vemos aqui nessa imagem, né? Ele vai entrar aqui, ele vai pegar esse linfócito, que é do tipo TCD4, né, no específico, e vai, entre aspas, aí, hackear essa célula do nosso corpo, né? Fazendo com que o linfócito pare de fazer sua função, que é de reconhecer o que há de invasor. Agora ele não trabalha mais para o nosso corpo. Esse linfócito ele vai trabalhar única e exclusivamente para a produção de mais vírus. Esses vírus, né, são liberados aí para o sangue novamente e vai procurar mais linfócitos para atacar. Vai chegar um momento que essa célula vai se esgotar de tantos vírus que ela vai produzir e ela vai morrer. Pois é. E aí quando essa célula morre, né, quando muitos desses linfócitos morrem, a gente não vai conseguir reconhecer o que há de invasor no nosso corpo. Então uma gripinha que poderia talvez não ter sintoma algum, né, ou até mesmo o Covid, né? O coronavírus também, que poderia não causar sintomas a uma pessoa, né? Às vezes um vírus que ia provocar, por exemplo, um simples mal-estar, um enjoo, um vômito, né? Ia passar em alguns dias, nosso corpo não vai conseguir destruir esses patógenos, né? O que pode causar essas doenças. E essas doenças elas vão avançando, avançando, avançando. E uma doença que era para ser simples passa a ser muito séria, né? É muito comum também meningite, né? Alguns fungos existem no ar, a gente inspira esses fungos, só que no nosso corpo prontamente destrói eles, né? Pessoas soropositivas, ou seja, pessoas com HIV e que já desenvolveram a AIDS, que eu vou explicar a diferença de HIV e AIDS, né? Permitem, né? O organismo acaba permitindo, porque não consegue reconhecer esses invasores, né? O corpo dessas pessoas acaba permitindo que esses fungos se alojem no líquido cefalorraquidiano, que é um líquido que fica nas meninges, que são membraninhas, né, que protegem o nosso cérebro, são como o nosso encéfalo, né, são como se fossem airbags para o nosso encéfalo, né. E aí, quando entra, né, quando
esses fungos aí, eles entram nas meninges e começam a se reproduzir, e aí ferrou. É muito difícil você reverter essa situação. Tá? A meningite é uma coisa que mata muito, tá? É um problema muito sério. Uma doença muito séria. Pode ser causada por bactérias ou por fungos. Então, o que acontece? A pessoa ela não vai morrer por conta do HIV em si, ou da AIDS, que é a doença desenvolvida. Né? Ela vai morrer por causa de complicações de outras doenças oportunistas que vão chegar no nosso corpo. Certo? Essa explicação é bem importante para vocês. Caso vocês não tenham entendido, eu sugiro que vocês reassistam esse vídeo à tarde, depois que vocês não tiverem um tempo contado aí para assistir no período da manhã, tá? Assistam mais tarde. Se vocês assistiram na segunda-feira, né, que vai sair na segunda-feira esse vídeo, mais conhecido como hoje para mim, eu estou gravando na segunda-feira à tarde, assistam novamente essa explicação, porque ela é de suma importância. Eu falei importância, tá errado. Importância. Certo? Agora a diferença entre HIV e AIDS é o seguinte. Nem vou cortar. Vai, direto, vai. Só a não ser que eu erre, eu precise pensar. Ó, o HIV é o vírus, beleza. O HIV é o vírus. E quando a pessoa ela adquire esse vírus, né, ele vai bem lentamente diminuindo a população de linfócitos. Lembra os linfócitos, né, que reconhecem o que existe de invasor no nosso corpo. Ele vai aos poucos diminuindo a população de linfócitos, vai matando esses linfócitos. Não porque ele quer, porque vírus não é maldoso, vírus não quer o nosso mal, porque ele não pensa, né? Ele é uma partícula com uma material genético lá dentro. No caso do HIV, o RNA. O que ele vai fazer? Ele vai, para se reproduzir, né, como forma de reprodução, ele vai, aos poucos, matando os linfócitos da pessoa. Às vezes esse efeito não é tão grande assim, de início não é tão grande, né, porque essa população de linfócitos é grande, né, naturalmente no nosso corpo. E nos primeiros anos, eu falei anos, nos primeiros anos, né, que a pessoa tem o HIV no seu sangue, ela não vai apresentar sintomas. Sintoma algum. Ou seja, se ela não fizer exame de sangue procurando o vírus, né, porque existe teste rápido de algumas horas que pode achar o vírus no corpo de uma pessoa, se ela não fizer, ela não vai saber que tem o vírus. Não vai saber que tem o vírus. Quando que os primeiros sintomas vão aparecer? A pessoa vai começar a ficar constantemente doente, né? E doenças que não teriam tanto problema, né, para a maioria das pessoas, né? Geralmente são doenças que acometem mais pessoas muito idosas, que o sistema imune já está comprometido, né? Mas às vezes a pessoa é jovem, nunca teve problema assim tão sério de saúde, e aí começa a ter umas doenças que geralmente não atacam, né, essas pessoas daquela idade, pessoas saudáveis, né? E isso acontece depois de aproximadamente aí de 5 a 10 anos, tá? De 5 a 10 anos depois da infecção. Os primeiros sintomas, presta atenção, os primeiros sintomas do HIV, ou seja, os primeiros sintomas da doença causada pelo HIV, que é a AIDS, acontecem aproximadamente 10 anos depois. Tá? Eu vou colocar isso daí na lousa para conseguir explicar melhor para vocês. Bom, então o HIV ele é o vírus da imunodeficiência humana. O que significa isso? Vírus da imunodeficiência humana. Bom, o sistema imune da pessoa passa a ficar deficiente, ou seja, ele passa a não funcionar direito, né? De quem? Do ser humano, né? De alguém humano, né? Então, o vírus ele vai, com o tempo, caso não haja, né, um tratamento, que eu vou falar sobre o tratamento também, né, caso haja tratamento, ele vai causar uma deficiência no sistema imune do ser humano, né? Vai provocar essa deficiência. E o HIV, caso ele esteja controlado no corpo da pessoa, né, caso não tenha dado esses 5 ou 10 anos da infecção, ou caso a pessoa
trate esse vírus e impeça que ele se reproduza muito no corpo, né, através de drogas como, por exemplo, o coquetel, né, que são antirretrovirais, que também vou explicar, ele vai ter o HIV no corpo e não vai desenvolver a AIDS. Ou seja, a população de linfócitos dele não vai diminuir tanto, de tal forma que os linfócitos que sobram, que é uma população quase que inteira de uma pessoa saudável, né, vai ter uma diferença ou outra, vai dar conta do trabalho e ele não vai morrer por causa de uma gripezinha, morrer por causa de um funguinho, né, ou algumas doenças aí que são tranquilas para o corpo humano saudável, né? Então a pessoa vai viver de forma saudável, né? Muito parecida aí com uma pessoa que não tem o HIV, com a diferença que ele vai ter que tomar muito cuidado, né? Alguns cuidados, principalmente não se esquecer de tomar o coquetel, né? Que é o conjunto de drogas, né? Drogas que eu digo de medicamentos que impedem que o HIV se reproduza, né? Ou diminuem, na verdade, a velocidade de reprodução do vírus. Por que se chamava coquetel? Porque era um coquetel. Coquetel é um conjunto de alguma coisa, um conjunto de medicamentos, né? E eram muitos medicamentos. A pessoa tomava, por exemplo, 20, 30 comprimidos por dia. Mas hoje, pelo menos para os pacientes aí que estão no início do tratamento, que reconheceram, que perceberam, né, que através de um exame, que o vírus está lá no comecinho, eles tomam simplesmente um comprimido por dia, tá? Todos esses medicamentos estão unidos em um só comprimido. Então isso facilitou o tratamento e que facilitou que a pessoa não se esquecesse de tomar o remédio. Bom, caso o HIV se reproduza muito e os linfócitos T diminuam muito a sua população no corpo da pessoa, a pessoa vai desenvolver a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? A pessoa adquire uma deficiência em seu sistema imune, né? E isso passa a ser uma síndrome, ou seja, uma doença crônica que vai, se ele não cuidar ainda, mesmo assim, muito provavelmente vai levar ele à morte prematura, mais cedo do que era esperado, né? Então a pessoa ela pode ter o HIV, mas não desenvolver a AIDS, não ter desenvolvido a AIDS ainda, né? Ou porque está controlando a população do vírus no corpo, ou porque não deu aqueles 10 anos, né, para diminuir drasticamente aí a população de linfócitos. Certo? Bom, então vamos continuar aí e eu vou falar sobre o coquetel. E eu acho que eu vou falar só sobre esse assunto aí no vídeo para não ficar tão maçante, tá? A parte de dengue, zika e chikungunya, acho que eu vou deixar para o próximo vídeo ou se não para as aulas 1, certo? Bom, obviamente eu não ia decorar, não ia ter na cabeça de cor e salteado aí os medicamentos, né, que são usados para controlar o HIV, mas eu trouxe aqui, eu achei para vocês um resumo da editora Abril, tá? Do ano de 2018, né? Então é recente, a gente pode usar isso como matéria e como base, né? Como referência. E basicamente são 22 tipos de medicamentos, né, que podem ser usados contra o HIV, só que ele não vai causar a cura do HIV, né? Uma pessoa curada do HIV é muito raro, acho que existem 1 ou 2 casos no mundo, tá? Esses antirretrovirais, eles vão impedir a reprodução do vírus em várias etapas. Ó, temos até aqui uma frase da pesquisadora, ó, da pesquisadora Marise Fonseca, da UFMG, Federal de Minas, né? Então, quando o HIV invade a célula, o vírus altera seu material genético, comprometendo seu funcionamento e a imunidade do organismo, que acaba ficando vulnerável a doenças oportunistas, como eu expliquei nessa aula. O coquetel não cura a doença, já que não elimina o HIV do organismo. Ele atua, interessante isso, ele atua em diferentes etapas da invasão do vírus nas células de defesa, diminuindo sua intensidade de reprodução, ou seja, diminui a velocidade ou intensidade da reprodução do vírus em várias etapas. Por quê? Olha aqui. Olha esses nomes, né? Vou explicar alguns, que é fácil entender e explicar. Inibidores nucleosídeos de transcriptase reversa, impede a transcrição, né,
do RNA até o material genético da célula, né? Impede essa ligação do RNA do vírus com o material genético do DNA da célula, né? Inibidores não nucleosídeos de transcriptados em reserva. É mais ou menos a mesma coisa. Vamos pegar outra aqui. Inibidores de integrase. Impede, então, que o DNA seja inoculado na célula, né? Inibidores de entrada. Também impede a ligação do vírus com a célula, né? E a combinação de tudo isso, então, forma o coquetel que depende do paciente, tá bom? Cada paciente, dependendo do grau de infecção e da quantidade de vírus que ele tem por determinado volume de sangue, é ministrado tipos específicos aí de coquetéis e quantidades também específicas, tá? Basicamente, então, os coquetéis antirretrovirais, eles vão diminuir ou desacelerar a reprodução do vírus, tá? Não se esqueçam disso. Pessoal, ó, esse assunto é um pouco maçante, né? Um pouco intenso, muita coisa para entender. Eu vou falar ainda sobre isso nas aulas, tá? Nas próximas aulas 1. E vamos deixar para falar, como eu já cantei a pedra aí, vamos deixar para falar, eu acho que é melhor deixar para falar sobre Aedes aegypti e os vírus que ele transmite, né? Que é dengue, chikungunya e zika, para o próximo vídeo. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais sobre HIV então nessa semana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que não tenha ficado muito difícil de entender. Caso seja necessário, assista o vídeo novamente, aumente a velocidade, porque assim vocês ganham bastante tempo. Coloca na TV da sala, né? Pausa, volta, ouve de novo a explicação, porque eu usei principalmente a fala, né? Escrevi muito pouco dessa vez. Na verdade, eu sempre escrevo muito pouco, né? Eu mais falo do que escrevo. Então, se for necessário, assistam várias vezes esse vídeo. Ele vai estar para sempre na interwebs, tá bom? E é isso. Se cuidem, fiquem em paz e falou, valeu!